Iniciando o sistema. Visto. Ocupações vídeo coreográficas. Reabrindo lugarzinho no quarto distrito, Porto Alegre. Status. Reconstrução em andamento. Você está ouvindo Sonora Vista Podcast. Operadores identificados. Ada Error, Roberto Savian Rosa. E Mr. J, Chico Machado. Episódio 4. Reocupação. Bloco 1. O ritmo da retomada. Limpar não é apagar, é revelar o que sobrou. Eu sou Ada Error e esse episódio começa com a vassoura, não com código. Porque antes de qualquer coisa rodar no navegador, antes de qualquer ideia de videocoreografia ou objeto sonoro ser concebida, a gente teve que tirar barro de cima de equipamento. Teve HD embaixo da lama, tinha cabo dentro de água parada, tinha objetos sonoros singulares perdidos para sempre. Isso não é metáfora, isso é o que aconteceu. E é daqui que esse episódio parte. Bloco 2, a arqueologia do afeto e da matéria. Limpar não é apagar, é revelar também, né, o que sobrou, no caso ali, né, à medida que a gente tirava as camadas de sujeira, né, tem uma escavação, tem uma arqueologia que se fez necessária para isso, né, que até porque no processo de limpeza do espaço, né, ele acabou levando também uma transformação do espaço, uma reconstrução. Se mudou o piso, para se falar bem concretamente, né? Se transformou um piso que era de madeira, virou um piso de cerâmica, até para resistir a uma próxima enchente, se ela vier. Uma janela virou uma garagem. Uma janela virou uma porta e uma peça virou uma garagem que dá acesso não só a carro, mas entrada e saída de materiais, né? Isso retransformou todo um pátio que tinha um formato de jardim, se transformou em outra coisa, se deu outra solução para isso, né? Então, mas a parte da escavação, a sensação de estar limpando também, né? Isso também é uma coisa assim. Bom, ainda algumas ações de limpeza acabei transformando em trabalho também, né? Gravei algumas coisas com os objetos, seja com o jato de água, né, na hora de lixar a madeira dos móveis que estavam sendo retrabalhados, né? Usei a casa vazia para andar com um carrinho nela e ter uma experiência outra do espaço que eu não teria, né, se tivesse com os móveis ainda. Esse tipo de coisa foi proporcionado também, né? Então, nesse sentido aí, uma escavação, né? Mas assim, a gente teve que caminhar, nós dois tivemos que andar de pantaneira numa água lamenta, né? E foi um esforço muito grande assim, de recuperar, né? De ter energia para recuperar, né? De suspender todo o resto das coisas e se dedicar a uma recuperação também, mas uma recuperação para transformação também, né? E até porque a gente tem ciência de que a enchente que atingiu Porto Alegre, algumas pessoas foram ainda mais prejudicadas do que a gente, então não dava para se colocar numa posição de vitimismo com relação a isso, né? Tinha que reagir, era Sim. necessário, né? Mas um trabalho físico bem intenso e emocional também, porque isso de revisitar essas memórias desses objetos perdidos, isso também foi pesado, né?
E existe uma tendência, né, de separar trabalho intelectual, por exemplo, do trabalho físico, né? Como se uma coisa fosse mais nobre, né? E o trabalho físico fosse só operacional, assim, que seja. Não dá uma dimensão adequada para isso, né? Não dá uma dimensão adequada para isso, exatamente. Eu acho que ficou bem evidente que o mesmo gesto de raspar a parede com uma espátula num processo de reconstrução, de reforma, né? E de debugar, por exemplo, debugar, né? Debugar é uma expressão da codificação que é tipo tirar o bug, mas, né? Tem uma operação, ela é basicamente mental, né? Tipo, só os meus dedos estão ali também do meu corpo envolvido, mas é também um gesto, né? De restaurar alguma coisa que está quebrada, no caso de debugar um código, né? E não deixa de ter a mesma estrutura cognitiva, raspar uma parede para uma reforma e debugar um código, é isso que eu estou querendo organizar, assim. Porque a gente está lendo um erro também, a gente está selecionando, a gente está interpretando o dano de uma parede e a gente também está fazendo isso a nível de código. Sim, quando a gente está no processo ali de raspagem, a gente acaba descobrindo algo que está ali atrás e às vezes percebe um problema que já existia. Exatamente. Antes da necessidade de fazer isso e que estava velado através de uma superfície de primeira vista, né? E daí tu descobre as outras camadas e tu também tem a possibilidade de perceber como é que se estruturou aquela construção ali, né? Te lança para dentro do processo de construção também. E tomar decisões, né? Do que preservar e do que deixar ir embora. Então dá para se dizer que a limpeza é um processo de curadoria, Chico? Brincadeiras à parte, né? O processo de escolher o que fica e o que não fica na casa, o que tu desfaz ou não, porque é muito desesperador tu chegar, vamos pensar no seguinte quadro, tu entra na tua casa e tem 1 metro de água, sendo que tinha 2 metros de água antes, e as coisas estão boiando, e quando a água vai embora, que é possível limpar, tu tem que escolher entre o que fica e o que não fica. E isso é uma dificuldade, então assim, o desapego e o descarte é a primeira, é o possível naquele momento ali, né? Mas ainda tu tem que ter um olhar do que pode ser recuperado e do que é irrecuperável. Então muita coisa teve que se lançar fora, me lembro desses momentos de me perguntarem, das pessoas que estavam ajudando, eu mesmo me perguntar, isso aqui recupera ou não, e aí chega aquele momento e diz, não vou vencer a limpeza, não vou vencer a recuperação se eu não abrir mão de uma série de coisas. Então, vai para a pilha do descarte, vai para a pilha do descarte. E o descarte tem a ver com a ideia de desapego também, né? Então, é parte de um mecanismo, do ponto de vista prático isso é necessário, mas do ponto de vista psíquico também isso é necessário, né? Esse desapego. Sim, o que mais me marcou, não só ali do lugarzinho, mas de todo o entorno, né? Eu também moro no 4º distrito, então é o cheiro do barro seco, assim, que impregnou durante muitas semanas tudo, né? Esse cheiro que não consigo nem nomear, só sentir, assim. E ele se torna presente ao ponto da gente não conseguir desassociar de tudo que aconteceu. Foram várias semanas assim sentindo aquele cheiro e tendo flashbacks, né? Uma coisa também que até hoje, né, 2 anos depois, a gente vê em alguns lugares as marcas, né, da água em algumas paredes, assim, né? Inclusive, tu até resolveu manter uma dessas marcas com fita crepe por debaixo da pintura de reforma, né? Como deixar um registro, né, de que ali aconteceu algo, né, e que mudou o rumo, assim, né, e até daquele espaço mudou o rumo mesmo, né, porque coisas de infraestrutura mudaram, né, como tu estava
explicando ali, né? E além de mudar coisas de infraestrutura, acaba mudando certas posturas da vida também, certos valores até. Assim. O que é importante das escolhas que se vai fazer, do que fazer também, né? Te obriga a lidar com uma ideia de preservar coisas bem essenciais e se descartar de coisas que são mais supérfluas também, né? Sim. A urgência de ocupar o espaço enquanto ele ainda se curava foi talvez o gesto mais radical de todo o processo, né? Porque a gente poderia ter optado por outros espaços, né? Não garantir que, de certa forma, aquilo voltasse a operar enquanto um ateliê, um centro de pesquisa, né? Bloco 3, logística e resistência. Eu preciso falar sobre dinheiro, porque a arte, sem falar de financiamento, é uma mentira bem bonita, né? A Penab nos deu o fôlego para contratar, que nos ajudasse a levantar. Isso não é um detalhe secundário, isso é a diferença entre um projeto que sobrevive e um projeto que vira uma memória triste que ninguém consegue acessar. A Penab foi um instrumento real de política cultural que permitiu que espaços como o Lugarzinho não fossem engolidos pela lógica do mercado imobiliário, que quer o quarto distrito inteiro para si. Ocupar com recurso público é uma forma de resistência que a especulação não consegue replicar. O recurso público não pede contrapartida de marca, não exige que você produza um conteúdo que caiba no posicionamento de ninguém. Ele é, na sua estrutura, uma aposta na autonomia artística. E a gente defende isso sem cerimônia. Defendo, inclusive, a ideia de que o fomento e de que os projetos e que a grana ela possa vir para os artistas também, para que eles exercitem o seu fazer e que isso gere resultados, mas que ela não venha apenas para gerar resultados, mas que ela venha para que os artistas continuem se exercitando como artistas, continuem exercitando o seu modo de pensar, agir, de arte. Então é importante que os financiamentos, que esses fundos, esses apoios públicos e estatais, eles permitam também financiar o exercício da profissão de artista, que gera produtos, mas tem uma sutileza importante aí, não é só financiar um produto, é financiar a existência artística, é financiar esse exercício mesmo, né? E o exercício de pensamento e o exercício do fazer que está envolvido nisso. Bloco 4, videocoreografia da reconstrução. Vamos falar dessa ideia de videocoreografia e desse processo de migração que aconteceu contigo, assim, que já é de antes da enchente, que é da tua pesquisa, né? De como a utilização do vídeo, da videoprojeção acabou também te levando a buscar entender os modos como operam as máquinas que fazem a interação com o corpo e a videoprojeção, e através disso começou a surgir cada vez mais forte o teu interesse por entender isso no nível do código. Então, nessa trajetória, estava pensando aqui agora que talvez a principal transformação tenha acontecido silenciosamente, sabe? As videocoreografias se transformaram, continuam existindo telas, navegadores, webcams, projeções, interfaces, né? O que mudou foi outra coisa. Em algum momento elas pararam de funcionar apenas como imagens organizadas no tempo e começaram a se comportar como sistemas. O movimento deixou de produzir somente visualidades, começou a produzir respostas, né? Talvez o deslocamento tenha sido da tela como superfície de representação, então, para a tela como espaço computacional de operação, né? A videocoreografia permaneceu mediada digitalmente, né? O que alterou foi a sua condição operacional, composição audiovisual, interface interativa, sistema aberto, objeto digital
performativo, e foi nesse deslocamento que começaram a aparecer os objetos digitais interativos, né, que a gente construiu para essa nova edição do Visto, Ocupações Videocoreográficas. E nada disso começou porque eu queria apenas aprender programação, começou porque eu sou bailarina. E porque em algum momento eu percebi que as minhas perguntas artísticas estavam atravessando territórios técnicos que eu utilizava diariamente, mas eu não compreendia completamente. Então apareceu uma espécie de problema, ou talvez uma insistência. Como continuar investigando corpo, videocoreografia, intermediação tecnológica e visualidade generativa, dependendo sempre de sistemas que funcionavam como caixas pretas. E aí começou um processo longo, muito longo de letramento digital, e que honestamente às vezes parecia menos um processo de aprendizagem e mais uma coreografia estranha entre tutoriais, fóruns, erros de sintaxe, computador travando, uma quantidade meio absurda de abas abertas no navegador, porque aprender a codificação sendo bailarina produz alguns deslocamentos curiosos. Você entra procurando ferramenta e acaba encontrando linguagem. Você entra tentando resolver problema técnico e acaba percebendo que infraestrutura também coreografa. E talvez tenha sido por isso que o código aberto começou a fazer cada vez mais sentido, porque não era somente uma escolha tecnológica, era uma forma de permanecer próxima do processo, poder abrir, ler, modificar, entender por que algo funciona, entender por que algo quebra, e principalmente a ideia de poder compartilhar. Porque existe algo meio contraditório em produzir práticas pedagógicas mediadas por tecnologias, utilizando sistemas que você não pode abrir, estudar ou transformar. Então, aprender codificação criativa acabou deixando de ser uma habilidade paralela, virou parte da própria investigação artística. Hoje, quando eu escrevo algumas linhas de código, ajusto parâmetros, modifico o comportamento de sistema interativo ou construo objetos digitais, eu não sinto exatamente que eu abandonei a dança. Parece mais que eu ampliei o meu vocabulário. Eu ainda estou coreografando, só que agora algumas coreografias também acontecem dentro do navegador. A sonoridade desse episódio é a prova da nossa insistência. O som da recuperação é barulhento, é poerento, mas é o som da vida voltando ao normal. Ocupar é insistir. Este projeto foi realizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc, PENAB, RS Artes Cênicas. Financiamento, Procultura SEDAC RS. Realização, Ministério da Cultura e Governo Federal, União e Reconstrução.